Hoje nós vamos falar um pouquinho também aqui no programa sobre a hidrocefalia, que é uma doença, na verdade, o doutor Eduardo está aqui comigo hoje, ele é neurocirurgião, para falar sobre isso, e ele estava me explicando que é muito mais comum do que a gente imagina. Infelizmente, né, doutor? Boa tarde, doutor. Uma alegria ter você com a gente. Obrigada, viu? Muito obrigado. Doutor, na verdade, eu mesma fiz a confusão da microcefalia com a hidrocefalia. Qual é a diferença básica? Porque nós ouvimos muito 2 anos atrás uma proliferação de casos no Nordeste e tudo isso causou muita preocupação no país inteiro. Existem diferenças muito latentes entre a hidrocefalia e a microcefalia ou elas estão diretamente ligadas, doutor? Não, na verdade, são 2 entidades diferentes. Então, a microcefalia é quando, geralmente, a criancinha tem a cabecinha pequena. Tá. Né? E a hidrocefalia é quando acumula líquido dentro da cabeça. Então, é são praticamente o contrário. Não, então, do ponto de vista de definição, são coisas separadas. Porém, às vezes, as microcefalias, principalmente essas causadas pela Zika vírus, podem estar associadas com a hidrocefalia. Então, estariam acontecendo as 2 coisas ao mesmo tempo. Entendi. Agora, como é que alguma coisa acontece durante a gravidez que faz com que a criança nasça com esse problema da hidro, doutor, ou não? Pode ser alguma doença durante a gravidez, sim. Às vezes pode ser uma hidrocefalia que a gente chama congênita, ou seja, alguma alteração que a criança já nasça com alguma obstrução no fluxo normal deste líquido da cabeça, chamada líquor, né, dando a hidrocefalia. Ou às vezes pode ser alguma doença que a pessoa adquira, ou a criança, ou mesmo o adulto, durante o passar da vida. Doutor, existem alguns desenhos que nós separamos para você que está em casa entender um pouco melhor? Pode pôr na tela enquanto o doutor explica para a gente? Doutor, esse é um caso de hidrocefalia? Não, então assim, aí tá sendo ilustrado o que está em cor de rosa, é o que a gente chama de ventrículo. Sei. Então é aí dentro que fica o líquido da cabeça chamada líquor. Sei. Então ele é produzido aí ele ocupa todo esse sistema ventricular, ele desce por aquele cabinho que está indo em direção à orelha, ainda é cor-de-rosa, e vai escorrer por toda a coluna. Depois ele vai voltar lá ao redor do cérebro e vai ser absorvido para o sangue. Então é isso que causa o inchaço, vamos dizer assim. Então, se tiver alguma obstrução... Na nossa cabeça é como se fosse um inchaço, porque você vê que fica maior, né, doutor? Ou não? Não existe uma alteração no tamanho? Não é inchaço, porque então imagina que a gente tem alguns pontos que produzem este líquido lá dentro. Certo. Então, assim, só para a gente ter uma ideia... com números, né? Então, no adulto, a gente tem cerca de 150 ml de volume de líquor circulante. Que é o normal que é o normal do adulto. O tempo inteiro. Isso. Certo. E a criancinha em torno de 40, 50 ml. Só que a gente produz cerca de 450 ml durante o dia todo. Então, a gente está continuamente produzindo, isso está circulando e continuamente absorvendo. Se por um acaso tiver alguma doença que obstrua esse fluxo, quer seja nesse sistema ventricular, quer seja na absorção, começa a represar. Que é o que está acontecendo agora, que está mostrando na tela. O normal, como se fosse inchando aquela parte, né, doutor? Isso, aquela região começa com o represamento do líquor, aquela área começa a ficar com cada vez mais líquor e começa a dilatar. Então, não é um inchaço, mas ela começa a dilatar. Nesta dilatação, no adulto ou na criancinha que os ossinhos da cabeça já fecharam, começa a pressionar o cérebro contra o osso. Isso pode levar várias alterações neurológicas e, inclusive, entrar em coma e morrer. Na criancinha que ainda o osso não se soldou, ainda tem a moleirinha, aquela partezinha mole na cabeça, não tem restrição ao crescimento. Então, a cabeça da criancinha vai crescendo, 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 podendo ficar com aquelas cabeças enormes, né? Então, lógico que... Ou seja, se acontece num adulto, só te interrompendo para ver se eu entendi. Se acontece num adulto, o tamanho da cabeça não vai alterar. Mas lá dentro pode estar dando um problema sério que pode causar até a morte. Exatamente. No caso da criança, até porque ainda é muito pequenininho, porque os ossos estão sendo formados... Daí começa a crescer a caixa craniana mesmo, a cabeça. Isso. Você já percebe essa diferença? Você pode perceber, então, em casos extremos, a gente consegue perceber. Então, o que acontece? Quando a criancinha nasce, né,
os ossinhos da cabeça, eles são peças móveis, soltas, até para conseguir passar a criancinha no canal do parto, né? E como que cresce a cabeça, né? Então, o cérebro começa a crescer, os ossinhos vão se abrindo, isso é o estímulo para o ossinho tentar fechar. O cérebro continua crescendo e vai, até chegar no tamanho normal da cabeça. Então, isso a gente, né, as consultas da criancinha durante os primeiros meses, o pediatra vai medindo, além do peso, da altura, o perímetro cefálico, ou seja, o tamanho da cabeça, né? Porque não tem um sintoma, né, doutor? Então, além dessa, quando é criança, além dessa alteração física, estrutural, não existe sintomas de que a criança está com esse problema? Existe, mas a parte mais, assim, mais precoce a gente pega com esse aumento, esse desvio do crescimento natural da cabeça. Então, às vezes a gente pega mais pelo aumento do perímetro cefálico, além do normal, do que um sintoma neurológico propriamente dito. Lógico que quando já está num caso mais grave, quando tem outras malformações associadas, a gente pega, né, alteração nas aquisições da criancinha, né, não consegue engatinhar, não consegue se desenvolver, exatamente. Doutor, a criança já pode nascer com essa alteração e não ser perceptível isso no ultrassom, por exemplo, ou nos exames de rotina durante o pré-natal? Pode nascer, mas isto é perceptível no ultrassom já do pré-natal. E daí não tem como barrar isso, doutor? Não tem como barrar, né? Existem algumas vezes que a gente consegue fazer já uma observação disso e ver se tem outras malformações associadas, tal. Lógico, isso depende, né, de caso para caso. Mas, no geral, dá para a gente esperar o nascimento, para a gente ver daí se vai precisar tratar de imediato ou não, ou se dá para acompanhar. Por quê? Por conta até dessa elasticidade da cabecinha enquanto ainda não fecha a moleirinha. Doutor, eu estou falando assim como leigo. Na minha cabeça, se você tem esse acúmulo de água, isso se espalha. Tem que drenar? Isso. O tratamento a gente precisa fazer... É uma espécie de uma drenagem? É uma drenagem. Tá? Tanto quando é criança, como se acontecer com adulto? Sim, perfeitamente. Tá. Então, assim, o que a gente faz para não ter que ir lá e puncionar, né, várias vezes a gente põe um sistema que vai levar esse líquido para outra região que consiga absorver, entendeu? Entendi. Então, por Isso exemplo, tanto faz se for em criança ou em adulto? Sim, certo. E outra opção que a gente tem também cirúrgica é, eventualmente, a gente utilizar uma endoscopia, um procedimento endoscópico, que nem o outro médico estava falando aqui, e a gente, com uma câmerazinha lá dentro do cérebro, a gente faz uma comunicação da região, daquele ventrículo que é onde produz, para a região onde já vai absorver. Então, a gente faz um circuito menor para que isso seja absorvido. E daí depois, doutor, volta ao normal ou isso é uma coisa que tem que ser feita sempre? Não, então, quando a gente põe essa cirurgia que a gente transfere, né, que a gente faz esse tratamento, é a válvula, a famosa válvula, né? Então, é um sistema que o aumento da pressão do líquido na cabeça faz abrir esta válvula para permitir a drenagem. Que pode ficar a vida inteira. Isso geralmente fica a vida inteira, a não ser que tenha alguma complicação na válvula, por exemplo, dela entupir ou alguma infecção, alguma coisa assim. Ô, doutor, o que é que faz isso acontecer no adulto? Os principais fatores aí que levam a obstruções podem ser sangramentos dentro daquele sistema ventricular. Que não existe uma razão específica. Por exemplo, um acidente de carro que a pessoa bate a cabeça pode acontecer? Pode, mas não é o mais comum. Geralmente são sangramentos espontâneos. Tá. Um AVC, que não tem uma rotura de aneurisma e tal. Ou, eventualmente, você pode ter tumores. O tumor cresce e obstrui essa passagem do líquor. Então, ele começa a represar e daí começa a dar a hidrocefalia, os seus sintomas. Doutor, existe por exemplo, no caso do adulto, porque a criança eu já entendi, é uma sequência de fatores que você já é perceptível até por conta dos exames iniciais, quando a criança já acaba de nascer. Mas no adulto, existem alguns sintomas que a pessoa tem que prestar atenção, porque pode haver uma alteração grave como essa? Sim, então assim, geralmente, conforme vai acumulando o líquido ali, começa a aumentar a pressão dentro da cabeça. Os principais sintomas são dor de cabeça, vômitos associados e algumas alterações neurológicas, que aí podem ser várias, né? Alteração de força, paralisia de
de mobilidade dos olhos, né? Quer dizer, são coisas que não estão diretamente ligadas à cabeça, mas a tudo que ela coordena, a qualquer parte do corpo, que pode dar uma alteração diferente daquilo que é o nosso dia a dia que a gente está acostumado, né, doutor? Isso. E no idoso, geralmente pode dar um outro tipo de hidrocefalia, que é denominada hidrocefalia de pressão normal, que é bem próprio do idoso, né? No idoso, o nosso cérebro começa a involuir, né? E atrofiar, e você tem um aumento daquele sistema ventricular compensatório sem ter necessariamente um aumento da pressão. Entendi. E este idoso geralmente evolui com uma, que a gente chama de uma tríade clássica, são sinais clássicos que são alteração intelectual, né, alteração cognitiva, incontinência urinária, ou seja, começa a perder xixi na roupa e começa a ter alteração de marcha, começa a não conseguir andar direito, começa a já ter uma... Então, essa tríade nos leva, no idoso, né, a pensar nessa outra entidade de hidrocefalia, chamada hidrocefalia de pressão normal. Doutor, existe uma forma de prevenção? Não existe uma prevenção, né? Então, assim, lógico que na mãe, quando está lá na gestação, fazer o pré-natal de maneira adequada, se prevenir das doenças ali, né, que pode ter durante a gestação, isso já ajuda, previne a gente não ter malformações, inclusive do sistema nervoso, que podem estar associados com a hidrocefalia. Mas de maneira geral, não tem depois de grande, não tem nada que... Não. E os exames periódicos são necessários, doutor, também? Os exames, então, falar de exames periódicos em neurologia é difícil, muito difícil. Fica parecendo meio neurótico, né, doutor? Eu tô com dor de cabeça, vou fazer... Não é verdade? Então... Tô com uma dorzinha normal, assim, de cabeça, mas pode ser não sei o quê, você fica meio louco se eu pensar assim, né, doutor? O grande problema é que a dor de cabeça pode ser a manifestação de coisas muito simples, como as enxaquecas, vamos dizer assim, até coisas super perigosas, como um tumor na cabeça, uma hidrocefalia, etc e tal. Então, uma dor de cabeça, assim, isolada, é difícil da gente falar, não, já tem que correr fazer um exame. Agora, quando está acompanhado, por exemplo, de vômitos, de outras alterações... E uma dor de cabeça que não passa nunca, né, doutor? Exatamente. Né? Então, aí sim, se aconselha a procurar um neurologista, um neurocirurgião, para a gente fazer essa avaliação, provavelmente fazer um exame de imagem da cabeça e... no máximo, descartar todas essas coisas. Não é para você ficar doido, né, doutor? Se tiver uma enxaqueca num dia, comeu alguma coisa que fez mal, tá com dor de cabeça. Mas cada um conhece seu corpo. Sim. Se começar a mudar muito, alterar alguma coisa que não é o teu tradicional, o teu normal, então busque uma ajuda de um especialista para fazer os exames. Também não custa nada. Se tá um pouquinho diferente, melhor. Daí sim entra como prevenção, né, doutor? Porque você pode descobrir, e tudo que se descobre com maior rapidez é mais fácil para resolver. Né, com certeza. Olha, vou deixar os contatos do doutor Eduardo, que esteve aqui com a gente hoje. Uma alegria te receber, doutor. Obrigado. Volta sempre. O prazer foi meu. Olha, neuroconceito.com.br para você entrar em contato com o doutor Eduardo Bertolini. Lá no site tem todos os endereços também para você conhecer melhor o trabalho do doutor e marcar a tua consulta. Mas tem telefone também que eu vou te passar, que é o 2538-0384 ou 97394-2610. Doutor, muito obrigada mesmo.